Boa noite, mais uma edição do Livro aqui na sua TV Cidade Verde. Hoje nós vamos conversar com um político histórico de Mato Grosso, mas não tanto pela idade, mas pela história que ele construiu. Emanuel Antônio Rodrigues Palma, conhecido familiarmente e socialmente na velha Cuiabá do nosso tempo como Titito. E para ajudar a entrevistar e resgatar essa história e provocar um pouco as lembranças do nosso telespectador, lembrar um pouco as lembranças da história e quem sabe abrir cortinas do para frente, aqui ao meu lado direito, a Maria Angélica Oliveira e o Guilherme Waltenberg. E vamos começar, Palma, te perguntando, fora da política? Fora, completamente fora. Esse completamente é definitivo? Acho que sim, porque eu acho que tudo tem seu tempo. Eu já cumpri a minha missão. Acho que está na hora dos mais jovens, daqueles que dispõem de mais tempo, que hoje eu não disponho de muito tempo, tem que cuidar de neto, tem que se buscar os netos na escola, enfim, acabou a parte de se dedicar à política. Mas de vez em quando não dá vontade de voltar observando essa política tão efervescente hoje? Quando a gente faz as coisas com gosto, com amor, com boa vontade, a gente sempre gostaria de fazer outra vez, mas infelizmente não depende só da gente. Só para lembrar, a provocação da Angélica, minha, então, o Palma foi prefeito de Cuiabá de 75 a 79, né? Foi deputado estadual de 82 a 87. Foi 3 vezes deputado federal pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, sendo que foi líder do governo na Câmara Federal, né? E foi presidente nacional do PTB. Então, nós estamos falando com um político de muita experiência e de muita relevância no Estado. Você está se dizendo aposentado, mas essa história, você consegue aposentar essa história assim longa? Olhando o Brasil de agora e o futuro da política que está tão confuso, turbulento. Manoff, vamos primeiro fazer uma correção. Eu me elegi em 82 estadual pelo PMDB, pelo MDB. Em 86 eu fui eleito, meu primeiro mandato de deputado federal pelo PMDB, já PMDB, que era a fusão do PP com o MDB. Foi uma transição que Mas teve era ali, o né? PP do Tancredo, não é Isso. esse PP de hoje, é o PP foi uma que era transição. do Tancredo Neto. Então, eu me elegi deputado federal constituinte pelo PMDB. E realmente foi um trabalho de uma bancada na época que se dedicou a construir essa Constituição que está aí. Muitos acham que foi uma Aliás, Constituição... você foi deputado federal constituinte da atual Constituição. Que muitos reclamam, muitos acham que era uma Constituição que agregou muita coisa, mas eu acho que foi uma Constituição cidadã, realmente, como dizia Ulisses Guimarães. Tem muita coisa. Eu estou deixando o Guilherme de fora ainda, mas eu vou provocar para puxar o Guilherme. Claro. Você acha que ela está válida ainda ou precisa mexer? Não. A própria Constituinte, na época, nós fizemos um prazo, foi dado um prazo, que 5 anos depois seria feita a reforma. Seria revista, é verdade. A gente até esqueceu E acabou disso. nunca Infelizmente, perdeu-se a oportunidade de fazer a revisão. Naquela época, quando começaram a fazer a revisão, não precisa, a Constituição já havia necessidade de fazer alguma Nós nos esquecemos disso, né, Guilherme? De que Entendeu? ela foi feita com uma proposta de uma reinvenção 5 anos Por depois. quê? O que aconteceu? Quando se faz uma Constituinte, historicamente, é quando há uma ruptura de poder. Sim. No caso nosso, não houve uma ruptura. Foi uma transição de um processo que vinha de um movimento revolucionário, né? Quer dizer, foi um período de comando militar para passar para voltar ao comando político. E civil. Praticamente político e civil. E nesse período se pensou numa Constituição. Não, vamos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte. Fez a consulta, etc. Tal, e se estabeleceu que seria feita uma Assembleia Nacional Constituinte.
começamos a Constituinte de 86, foi um negócio interessantíssimo. Ela começou em 87, né? Começou com um projeto pronto. Começou com um projeto, veio um projeto pronto, já veio prontinho lá do Afonso Arino. Afonso Arino. Aí organizou-se a primeira reunião para se tratar da Constituição e chegou a essa conclusão que nós deveríamos começar do começo. Quer dizer, nós, os constituintes, que deveríamos escrever a Constituição. E se estabeleceu um critério, norma, divisão em comissões, comissão geral, aí outras comissões, comissão de educação, comissão de saúde, comissão de cultura, e várias comissões foram tratando, né? E se chegou a uma Constituição que o Ulisses Guimarães, com muito orgulho, segurou na Constituição e falou: esta é a Constituição cidadã. E uma pergunta, nessa época a gente tinha algumas lideranças que se tornaram historicamente assim, muito relevantes para o país, como o próprio Ulisses Guimarães, que o senhor citou, outros políticos que depois tiveram posições muito relevantes também fizeram parte desse processo, como José Serra, como o próprio presidente Lula. E qual que é a diferença que o senhor vê hoje dos políticos e da política para a política dessa época constituinte? O que mudou de lá para cá? A política não muda. A política o processo político é um só, não tem diferença. O que muda são as pessoas. E as pessoas, em qualquer circunstância, em qualquer atividade, você vai ter sempre os bons, você vai ter aqueles que fazem com prazer, aqueles que fazem com amor, e aqueles que estão ali para tirar proveito, tirar benefício, coisa que eu vale. E aumentou esse último grupo nos últimos tempos? Não sei, faz tempo que eu estou fora de lá, não sei. Mas o senhor com certeza observa. No meu tempo, as pessoas, como você citou aí, eram pessoas que se dedicavam partidariamente ou por uma questão envolvendo, às vezes, a sua formação. Eu estava dizendo para você mesmo, ainda há pouco, que na Assembleia Nacional Constituinte, nós estabelecemos o poder que hoje tem o Ministério Público, foi estabelecido por essa Assembleia Constituinte. Por quê? Porque existia na época lá várias pessoas, vários constituintes que vinham da área do Ministério Público. E eles nos convenceram realmente de que havia necessidade. Por quê? Porque normalmente as investigações, os inquéritos eram feitos pela polícia, pelo delegado de polícia. E o delegado de polícia, na época, não tinha nem formação jurídica. Ele não era uma profissão. Era só um cargo, não era como é hoje. Hoje nós temos delegados de polícia com formação superior. Todos têm que ter curso superior. Então são todos habilitados e capazes de fazer um inquérito policial, de fazer preparar uma denúncia. Para quê? Para encaminhar para o Ministério Público, para o Ministério Público fazer a denúncia e o juiz aceitar ou não. Hoje, com a força do Ministério Público, ao apresentar a denúncia, o sujeito já está condenado. Essa pré-condenação é uma coisa que tem sido muito criticada por diversos políticos, né? Uma suposta pré-condenação. O próprio governador Pedro Taques, recentemente, ele fez uma declaração nesse sentido, que você não pode pré-condenar ou ser questionado sobre a condenação do presidente Lula. Você não pode pré-condenar, e o que a gente vê hoje é o Ministério Público, a partir do momento que eles apresentam uma denúncia, e isso repercute tanto nas redes quanto nos jornais, isso já é mais ou menos considerado uma condenação junto à opinião pública. Como é que o senhor vê isso? Isso não acontecia na sua época mais ativa na política, mas né? Aí é a mídia. Aí vocês que fazem isso. Vem a imprensa. Não, vem a imprensa e execra o cidadão. Quer dizer, o cidadão, se o cara citar, falar Onofre vai ser investigado, acabou, morreu Onofre. Você não acha que o Ministério Público transformou-se numa militância? Não, o Ministério Público é necessário. Acho que é necessário. O Ministério Público tem a função constitucional de defesa do cidadão, defesa da cidadania. É necessário. Agora, como todas as áreas, na política, no judiciário, na medicina, tudo, há sempre alguém que extrapola, passa do seu limite. E eu acho que às vezes acontece isso no Ministério. Eu não sou defensor de Lula, nunca votei em Lula,
não sou adepto do PT, mas eu acho assim, Lula tem tanta coisa para ser condenado, não é por causa de um triplex que o cara não conseguiu nem provar que ele é dono. Não, mas é por isso mesmo que está sendo condenado, porque não provou que ele é dono, ele está fazendo, como que fala? Escondendo o patrimônio. Não pode, vai ser condenado por isso. Não, aí é um critério que eu não sei. Bom, pegando o gancho um pouquinho aí do PT, já que a gente está falando do ex-presidente Lula. O senhor esteve, né, na Câmara durante o processo de impeachment do presidente Fernando Collor. Sim. Eu queria saber, inclusive o senhor votou a favor do impeachment. Claro. Queria saber qual que é a sua avaliação sobre o processo que culminou no impeachment da presidente Dilma. Completamente diferente. Completamente diferente. Da presidente Dilma, alguém no Tribunal de Contas disse lá que ela pedalou, que houve uma pedalada. Um consultor, Dr. Júlio Marcelo, do Ministério procurador, Público de Contas. exatamente. O que é pedalar? Não sei. Ele explicou lá que pedalar era passar não sei o que para lá. E o conselheiro... O senhor pedalou quando prefeito? Não. Não sei dizer. Porque era outra norma, né? Eu saí da prefeitura de Cuiabá, no último ano meu, era a última prestação de contas, eu saí 15 dias depois, eu estava com a prestação de conta aprovada. De todos os meus 5 anos, 4 anos de prefeitura. Era diferente. Completamente diferente. Mas voltando à questão da presidente. Aí o que eu acho da presidente Dilma? Eu acho que houve um exagero, diferentemente do Collor. O Collor estava num processo provado lá das coisas que aconteceram, e o problema de que ele estava dirigindo o carro, a Elba, Sim. que era considerado na época, foi uma propina que foi dada. Então, do Collor foi uma coisa bem clara, não houve como nessa aqui da Dilma, que não havia uma razão. Pronto. Mas o Collor, recentemente, agora senador Collor, ele foi inocentado das acusações. De outro tipo de coisa, não dessa. Eram as acusações anteriores, as outras, não da Elba. A Elba não tem. A Elba é batom na cueca, não tem jeito. Mas isso daí é uma coisa que me chama muita atenção. Uma pessoa como Collor, que ele é milionário, ele está acostumado recentemente a prender um Lamborghini e Ferrari na Operação Lava Jato na casa dele. O que uma pessoa com Lamborghini e Ferrari ia ter de vantagem dirigindo uma Elba? Rapaz, quem recebe um Lamborghini ou recebe um Fiat Elba é a mesma coisa. A função não diz que o que ele deve ou não deve receber, ele diz que não pode receber. Acabou. Bom, no caso da Dilma e o caso do Collor, o Collor foi a Elba foi o batom na cueca, como você disse. Aí. A Dilma pedalada foi o batom na calcinha, que era na lusa cueca. Mas o que tinha em comum entre o Collor e a Dilma não foi a ingovernabilidade? Não, eu não entendo essa ingovernabilidade. Às vezes inventam essas... Essa palavra. Mas tinha condição de governar? Para dizer como ceder muito. O Collor e a Dilma tinham condição de governar? Sim, o Collor, o processo é diferente, porque o Collor era membro de um partido político que nem existia. Então, o PRN, que tinha 8 deputados na Assembleia, na Câmara, sabe? E os outros partidos, era PMDB forte, e todos, qual é o objetivo primordial do político? É alcançar o poder, é claro, ter o comando do país. E esses partidos se sentiram, creio eu, assim, tocados. Por quê? Porque um cara que não tinha nem partido político tinha sido eleito presidente do país num negócio assim, numa eleição que foi um negócio absurdo, uma coisa que ninguém entendia. Pois bem, aí o movimento era ingovernabilidade. Por quê? Então, os partidos estavam falando, não, continuava normal, os partidos participavam normalmente, as coisas eram aprovadas na Câmara. A mesma coisa da Dilma. Só que a Dilma tinha um partido muito grande atrás dela, que era o PT. O PT é um partido forte. Sim. Mas por que ingovernabilidade?
se o PT dá sustentação para ela. Não, mas aí Eu tenho a impressão que às estava vezes... no Congresso nessa época e foi justamente o momento que a Dilma tentou passar o pacote de ajuste fiscal, na época liderado pelo ministro Joaquim Levy, e ela não conseguia passar. Os partidos não apoiavam, o partido dela não apoiava. Ah, sim. Daí não tinha como passar aquilo que foi vamos considerado deixar, necessário. Como é que nós... Vamos deixar esse questionamento. Nós temos ditadura do tempo, vamos a um intervalo na nossa conversa com ex-deputado Rodrigues Palma, e voltamos em seguida e continuamos a discussão aqui junto com o Guilherme e com a Maria Angélica.